Ei, você sabe como que faz conjugação de verbos? Claro que você sabe. Você faz isso todos os dias. Vamos lá, olha. Conjugar um verbo é quando você muda o verbo de acordo com a pessoa que você está falando. Não ajudou nada, né? Calma aí, vamos dar uma olhada num exemplo. Eu posso falar assim, ó. Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha, nós trabalhamos e eles trabalham. Essa mudança entre trabalho, trabalha, trabalhamos, trabalham é a conjugação. Eu não posso simplesmente usar trabalho para todo mundo, né? Eles trabalham não faz sentido. Se bem que no inglês até que faz. Eles também fazem a conjugação, mas é de uma forma um pouco diferente. Eles vão falar assim: I work, you work, we work, they work. Então, olha só, para esses caras não precisou mudar nada. É como se eles falassem eu trabalhar, você trabalhar, nós trabalhar, eles trabalhar. Só que quando a gente está falando de he, she e it, que é ele, ela ou isso, eles usam works. É como se eles dissessem ele trabalhas, ela trabalhas e isso trabalhas ou isso funciona. Não sei se você sabe, mas o verbo work também significa funcionar. Então, para a gente entender, fica assim, ó. Você vai falar o verbo sem o S para todo mundo, mas quando você estiver falando de uma terceira pessoa, você coloca o S, ou seja, quando você estiver falando de ele, de ela ou de isso. Mas não precisa só ser o he, she e o it. Você pode usar, por exemplo, com a Maria, porque a Maria é a mesma coisa que ela. O João, porque o João é a mesma coisa que ele. Ou o meu celular, porque o meu celular é a mesma coisa que it. Exemplos. João works in a factory. O João trabalha numa fábrica. Maria works in a hospital. Maria trabalha em um hospital. Or my computer works very well. Meu computador funciona muito bem. Mentira! Percebe aí que eu coloquei o S porque eu estava falando de João. E João é a mesma coisa que ele. Ou Maria, que é a mesma coisa que ela. E o computador, que é a mesma coisa que it. Ah, Black, então eu já entendi. É só eu colocar o S quando eu estiver falando de uma terceira pessoa. Ou seja, quando eu estiver falando de ele, ou ela, ou João, ou a Maria. É isso mesmo? Certinho. Mas tem alguns detalhes ainda. Não é só o S. A gente tem 3 formas de conjugar. É muito tranquilo. Dá só uma olhada. Primeiro você vai dar uma olhada na sua palavra. Por exemplo, vamos pegar o verbo estudar. Study. Aí eu vou falar I study, you study, we study, they study. Mas eu vou olhar aqui, percebe que ele acaba com uma consoante e um Y, ó. Um D e um Y. Nesse caso, eu tiro o Y e coloco I-E-S. Então fica he studies, she studies, it... Não faz sentido, né? It studies, não dá. Mas se tivesse, seria assim. Nota, galera, existe sim um it studies. Por exemplo, TikTok. It studies your behavior. Ele estuda o seu comportamento. Então, ó, it studies existe sim, tá? Aí você viu que a palavra não terminou com consoante Y. Como que a gente conjuga ela, então? Você verifica lá. Ela termina com O, S, SH, CH ou X, ó. Cabe na sua mão, são 5, ó. O, S, SH, CH e X. Se terminar com uma dessas terminações aqui, você vai colocar ES. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, o verbo do, que significa fazer. I do, you do, we do, they do. Agora, se eu vou falar de he, she, it, fica he does, she does, it does. Ou por exemplo, o verbo classificar, class. I class, you class, we class, they class. He, she, it, classes. Finish. I finish, you finish, we finish, they finish. He, she, it, finishes. Vamos para o verbo assistir. Watch. I watch, you watch, we watch, they watch. He, she, it, watches. E por último a gente tem o X. Fix, que é o verbo consertar. I fix, you fix, we fix, they fix. He, she, it, fixes. Percebe os exemplos que eu dei, ó. Do termina com O. Class termina com S. Finish termina com SH. Watch termina com CH e fix termina com X. Nesses casos você coloca um ES. E aí, se o verbo não terminou com consoante Y, não terminou com E, S, SH, CH e X, é só colocar o S e tá tudo certo. Por exemplo, o verbo like. I like,
you like, we like, they like, he, she, it likes. Quer trocar? Coloca aí. I play, you play, we play, they play, he, she, it plays. Percebe aí que o play é tricky, né? Ele é pegadinha. Por quê? A gente tende a querer tirar o Y, mas ele termina com uma vogal e Y, então não precisa, eu só coloco o S mesmo, tá tudo certo. Galera, e essa alteração do S, ES, IES, ela também acontece em outros momentos, em outras partes da língua inglesa. Então eu vou deixar aqui no card um link de um vídeo da Jenny que vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Agora, continuando no mesmo assunto, a gente vai falar sobre o do, que ele é o verbo fazer, mas ele também é o auxiliar do presente para a gente fazer perguntas ou negativas. Se você ainda não conhece ele, dá uma olhada nesse card que eu vou deixar aqui, que o Matthew fez um vídeo show de bola explicando. Galera, quando a gente vai fazer uma pergunta no português, é muito simples, a gente só muda a entonação e coloca um pontinho de interrogação no final, né? Por exemplo, você gosta do meu carro? Afirmei. Para eu fazer isso virar uma pergunta, eu só falo, você gosta do meu carro? Ponto de interrogação. Já era. Em inglês, eles têm um auxiliar, que ele vai lá no comecinho da frase e ele já mostra que você está fazendo uma pergunta. Nesse caso, o auxiliar do presente é o do. Então, para afirmar e falar assim, você gosta do meu carro. Estou falando, ó, você gosta mesmo, hein? Você gosta do meu carro. You like my car. E para isso virar pergunta, eu coloco o ponto de interrogação, mas eu preciso pôr um do na frente, ó. Do you like my car? Do you like my car? Virou pergunta. Você precisa pôr esse cara. Ele não tem tradução. Nesse sentido aqui, ele não tem tradução. Ele só está ali para dizer que você está fazendo uma pergunta e que essa pergunta é no presente. A gente ainda vai ver outros auxiliares que você vai só trocar esse auxiliar, pronto. Sua pergunta virou para o passado ou para o futuro. Mas calma ainda, vamos entender primeiro o de hoje. Então é o seguinte, ó, o do a gente vai usar para fazer pergunta e ele não muda quando você está falando de I, you, we e they. Exemplos. Do I talk to her? Eu falo com ela? Do you play soccer? Você joga futebol? Do we go? Nós vamos? Do João and I go? Eu e o João vamos, ó. Eu e o João é a mesma coisa que nós, por isso que continua com tudo. Do they live near here? Eles moram aqui perto? Do Maria e João live near here? Maria e o João moram aqui perto? Nesse caso eu também usei o do, por quê? Maria e o João é a mesma coisa que eles, ó. Se eu estiver falando só do Maria, aí é diferente. Agora lembra que eu falei que a gente vai colocar o ES quando o verbo termina com o? Nesse caso, a gente vai colocar o ES no auxiliar. Dá só uma olhada como ficam essas perguntas. Does he like cats? Ele gosta de gatos? Does João like cats? O João gosta de gatos? Does she have a car? Ela tem um carro? Does Maria have a car? A Maria tem um carro? Does it work? Isso funciona? Does the computer work? O computador funciona? Percebe que aí eu coloquei o does, porque eu estou falando de he, she, it, e eu mudei o auxiliar. E como eu já mudei o auxiliar ali, eu não preciso mudar o verbo mais. Por exemplo, does it work? Eu não preciso colocar works mais, porque o S já saiu do works e foi para lá no does. E agora como que a gente vai fazer negativa com esse cara? Olha só, não sei se você já conhece um pouquinho de inglês, mas muita gente já entende que, por exemplo, se alguém perguntar para você, do you like cats? Você pode falar assim, I don't like cats. I don't like cats. Ó, eu não gosto de gatos. O que é esse don't? Esse don't é o do misturado com not. A gente aperta eles e vira um don't. I don't like cats. E esse don't vai simplesmente significar não. Só que é aquela coisa, eu vou usar o don't para I, you, we e they. E quando eu estiver falando de he, she, it, eu vou pegar o does com not e vou espremer todo mundo, vai ficar um doesn't. Nesse caso eu posso falar I don't talk to her. You don't play soccer. He doesn't like cats. Ou João doesn't like cats. She doesn't have a car. Ou Maria doesn't have a car. It doesn't work. Or my computer doesn't work. We don't go. Ou João and I don't go. They don't live near here. Maria e João don't live near here. Para fechar então, no inglês a gente não precisa conjugar, mudar o verbo para todo mundo. Só quando a gente está falando de he, she, it, ou aquela outra pessoa, o João, ou então a Maria, ou então o computador. E para a gente fazer pergunta, a gente precisa do auxiliar do, quando a gente está falando de I, you, we e they.
E a gente usa o auxiliar does quando a gente está usando he, she ou it. Lembrando, se você usou o auxiliar, você não precisa mais colocar o S no verbo, você não precisa mais conjugar ele. E a mesma coisa na negativa, a gente usa o don't com I, you, we e they, e a gente usa o doesn't com he, she, it. Mesma ideia. Se você já colocou o S ali no doesn't, não precisa mais mudar o verbo, não precisa mais conjugar. Bom, guys, inscrição e like a gente não pede, a gente conquista. Então, se você curtiu, se você achou que isso aqui, essa aula foi interessante, te acrescentou alguma coisa, deixa um like aí para eu saber que foi bom. Se você não gostou, deixa um dislike, porque eu vou saber que eu preciso fazer melhor da próxima vez. Se você achou que o nosso conteúdo é relevante e pode te ajudar, considere se inscrever no canal também. Então, that's all for today. See you next class e bye!